Bem, companheiros, eu queria passar a palavra aqui para a companheira Marilinda. E a gente, depois dos companheiros presentes na mesa, que nós vamos abrir para os companheiros que quiserem se pronunciar, se estiverem presentes no plenário. Bem, saúdo em particular o companheiro Jorge Altamira, bastante esclarecedor em tempos de crise. Sempre bom escutá-lo, enfim, e refletirmos juntos algumas das colocações bastante provocativas que fez. Notadamente essa da possível revolução na China, achei bem interessante, como a possível revolução que possa ocorrer, como um campo bem importante de manter a nossa utopia com mais concretude. Queria saudar também os membros da mesa, as pessoas que estão presentes e, enfim, é sempre para mim, portuguesa, vivendo aqui em Porto Alegre, estar num espaço de reunião, de discussão política com pessoas de outros países, sobretudo os argentinos. Gostaria de ter os uruguaios, gostaria de ter também os paraguaios, enfim, de termos todos juntos e não ficarmos cada um atomizado nos países e enredados nos conflitos criados pela própria mídia, que às vezes nos torna quase que inimigos uns dos outros. Em relação ao tema da fala do Jorge Altamira, que é a questão da crise mundial, e para mim assim, uma coisa muito que me toca profundamente, como portuguesa, como sujeito da própria crise, onde neste momento Portugal, junto com a Espanha, com a Grécia e inclusive a Itália, mas enfim, nós, estes três países, estamos defrontando com crises profundíssimas, com um desnorte muito grande por parte do povo trabalhador, por parte da sociedade, que deixa um pouco no banco dos réus aqueles ditos, os que somos da esquerda, os que somos revolucionários. Porque nós temos fenómenos na Europa, e não só, também nos Estados Unidos tivemos, que é as massas na rua, que é as pessoas saírem para a rua, que é as pessoas mostrarem a sua indignação, que é as pessoas dizerem basta. O que está aí não é aquilo que é e que deve ser e que salvaguarda a soberania nacional, os direitos dos trabalhadores, os direitos dos cidadãos de cada um dos países. E essa incapacidade se reflete na ausência do projeto. O Jorge falava, é preciso termos um plano, é preciso termos um projeto. É preciso. E já está tarde para o construir. Eu acho que ele se coloca como uma urgência. O que nós temos visto é que mesmo alguns espaços de discussão, de reflexão, alguns espaços escritos e não escritos, quando nos encontramos, nós conseguimos, como o Jorge também muito bem disse, fazer o diagnóstico. Nós não conseguimos é traçar os caminhos. Nós não temos conseguido é dar a direção. E isso é uma profunda autocrítica que todos temos que fazer. Porque, na verdade, isso demonstra que nós passamos décadas e décadas, muitas vezes nos comendo uns aos outros, porque a esquerda tem essa capacidade antropofágica de nos comer como ninguém, e de não construir essa plataforma conjunta, e quando de facto a crise está aí instaurada, e quando de facto as massas estão na rua e estão meias desnorteadas, o que muitas vezes nós conseguimos fazer tão somente é disputar eleições e disputar programas eleitorais e dizer assim, bem, como em Portugal, a frente de esquerda, perdemos 8 deputados, tínhamos 16, perdemos 8 deputados, quer dizer, somos completamente trucidados. Porquê? Porque, como o Jorge também muito bem colocou, muitas vezes não é uma esquerda, que nós pensávamos até que havia uma esquerda revolucionária, mas acaba por ser uma esquerda burguesa, uma esquerda que concede, uma esquerda que fica por um esparadrapos da crise do capital. E aí, quando vêm as eleições, efetivamente, são rechaçados, perdem representantes. E também as pessoas se interrogam muito, e quando as pessoas, e aqui a América Latina está cheia de partidos que tinham durante décadas programas de esquerda e que quando se veem com a máquina do poder são excelentes gestores do capital. Ninguém duvida que nós, aqueles ditos de esquerda, fomos os melhores alunos da faculdade, porque a esquerda assim exigia durante décadas que nós fôssemos os mais brilhantes e os mais preparados. Portanto, como gestores do capital somos ótimos, porque na verdade nós sempre fomos quase todos os melhores alunos da aula, os da esquerda. E quando chega a oportunidade de gerenciar o Estado, não tem melhor, somos ótimos, trotskistas, anarquistas, stalinistas, maoístas, somos excelentes na gestão. E por isso está muito bem, a América Latina está dando grandes exemplos
nesse aspecto, de alguns detentores de uma história de um currículo maravilhoso de lutas, que estão hoje ajudando a gerenciar o capital, e aquilo que o Jorge colocava, a administrar muito bem esse excesso de capital que está vindo dos outros países, esse excesso de capital especulativo, e fazendo muito bem o nosso trabalho, e o capitalismo está muito contente connosco. Estamos fazendo extremamente bem a lição. Agora, fazer as reformas estruturais necessárias nos países, por exemplo, da América Latina, necessárias para evitar uma crise posterior, porque, como também o Jorge referia, leu a Folha de São Paulo, há uma inadimplência. Porquê? Porque as pessoas começam a consumir, começam a comprar. E porque é preciso dinamizar a economia. Aí, quando se confunde economia com política, a coisa vem mais adiante a crise. Hoje pode estar muito bem. Só conseguiríamos evitar as crises se nós fizermos efetivas reformas estruturais da máquina estatal, do poder. E se nós tivermos um acúmulo, como vamos exercer esse poder? Que muitas vezes tem passado o cavalo da Revolução por nós e nós temos perdido. Isso foi manifesto em Portugal no 25 de Abril. O cavalo da Revolução passou e nós deixamos ele passar, e aí o capital veio com mais força e neste momento, enfim, o que deixou foram reminiscências do que era o exercício do poder popular. Em relação à questão que eu gostaria de deixar para o Jorge, é a relação dessa questão da estratégia de disputa do poder. Uma disputa efetiva do poder. Porque só o que nós vemos colocado é a disputa através da via eleitoral. Nós sabemos que a via eleitoral é, tal como está consagrada, um mecanismo absolutamente do exercício democrático burguês, que é manipulado pelas elites, porque efetivamente ganha as eleições quem tem melhor campanha, e é bancado pela própria elite, que se apropriou desse mecanismo da democracia representativa, e que nós não temos conseguido forjar e manter algumas das experiências que até tínhamos nos anos 60 de como exercer a questão da democracia participativa. Essa questão da fiscalização, essa questão do povo de facto participar, através do poder local, através de um controle orçamentário, e não só através dessas formas bonitas, que são muito bonitas porque o povo até se seduz por elas, mas de formas mais efetivas, de controle dos aparelhos, do aparelho bélico, das estratégias, do orçamento. Todas essas questões, elas têm que ser colocadas, têm que ser passadas para a sociedade, e nós temos a obrigação histórica e do presente de fazer com que essas revoluções estruturais do sistema sejam colocadas e consigam ter, não só no nosso discurso presença, mas na nossa prática. Porque, na verdade, as pessoas vêm, as pessoas querem escutar, e sobretudo na Europa, mas querem escutar caminhos. Querem que que discutam com eles caminhos possíveis. Que não seja aquele caminho de ir para a rua, fazer uma greve geral, e no dia seguinte eu estou de novo me confrontando com o vazio e com a falta de direção. É preciso, de novo, termos essa firmeza, essa força, esse rigor, de irmos para a cabeça, de assumirmos direção e de disputarmos um programa que, de facto, leve a alterações estruturais do sistema. Isso eu acho extraordinariamente importante, e não queria deixar de passar a palavra para o Clóvis, sem referenciar, sim, Jorge, os partidos da esquerda e da extrema-esquerda na Grécia, por exemplo, estão melhor, ele está melhor. Mas não podemos esquecer que da extrema-direita também está muito bem, e na França aquela Le Pen também está muito bem, e que o perigo da volta da sedução do nazismo continua cada vez mais presente na nossa sociedade, e que a questão da xenofobia está cada vez pior na nossa sociedade, e que nós temos a obrigação histórica, nós os ditos de esquerda, de romper isso, não só de denunciar, mas de arrumar formas concretas e viáveis de conseguirmos modificar essas estruturas opressivas de controle e de exercício do poder ao serviço das elites do capital financeiro internacional. Eu queria passar a palavra com o companheiro Clóvis de Oliveira. Ele é dirigente do CPER, Sindicato dos Professores Estaduais, aqui do Rio Grande do Sul, e é uma categoria que tem sido sistematicamente, pelos diversos governos que se sucederam, esmagada, e arrochada, e acabou de sofrer, na semana que passou, aí um revés, através de uma medida que o governo Tarso Genro aqui do Rio Grande do Sul, da Frente Popular, encaminhou aqui para a Assembleia Legislativa, inclusive aprovando um projeto de arrojo salarial, e que, para nós, militantes do jornal Tribuna Classista, significa um ataque brutal
as condições de vida dessa categoria, e que está previsto nesse projeto, só para lembrar, para ressaltar, que em 2014 os professores vão estar recebendo um piso salarial de R$ 1.200. O DIEESE, né, que é um órgão que calcula o salário mínimo, tá, que é um instituto, inclusive, que já rebaixou o cálculo do salário mínimo, tá, porque expurgou vários itens, né, desse cálculo, né, calculou nesse mês agora que passou o salário mínimo em torno de R$ 2.400. E para a categoria de professores, que foi oferecido por esse governo através de um projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, é 1.200, tá, em 2014. Na nossa opinião, isso é uma expressão, não é, da crise mundial, né, que já assola não só o Brasil, mas toda a América Latina, né, e que essa miragem brasileira, de que a economia brasileira está blindada, como o Jorge falou, tá, é a melhor economia da América Latina, a América Latina está blindada, a economia brasileira é a melhor de todas, né? Essa blindagem a gente vem percebendo como é que ela está sendo realizada por esse governo que está colocado aí, a nível nacional, o governo Dilma. É uma blindagem que está sendo feita através de um brutal ataque às condições de vida da classe trabalhadora. Uma das maiores transferências de renda, né, do bolso dos trabalhadores para um punhado de capitalistas. Eu queria passar a palavra aqui para o companheiro que vem aqui representar uma categoria dos professores estaduais. Talvez, em primeiro lugar, esclarecer que já fui dirigente do CEPERS algumas vezes, e para muitos continuo sendo, mas no momento não estou na diretoria do CEPERS desde agosto do ano passado. A minha saudação a todos os presentes, em especial ao companheiro Jorge, que é um prazer revê-lo depois de muito tempo, né? E nessa saudação também destacar o papel importante que estão cumprindo os organizadores da atividade hoje, porque conceberam uma atividade internacionalista, e isso é tão importante e tão raro, principalmente aqui na nossa terra, aqui no sul do Brasil, que os companheiros acabam cumprindo um papel importante em trazer Jorge Altamira para falar para nós aqui, um argentino, né? E compor essa atividade internacional que é realmente muito importante. Ainda mais aqui em Porto Alegre, carente, como eu já disse, desse tipo de atividades, e que já teve um laço muito forte com o proletariado argentino. Aliás, sempre teve. O proletariado argentino sempre teve uma relação muito forte com o proletariado brasileiro. Mas com a região sul do Brasil, em especial, a relação é mais forte ainda, sempre foi mais forte ainda. Eu acho que isso é importante retomar isso. Algo que existia desde a época da Terceira Internacional. Essa relação mais próxima. E isso é elogiável que os companheiros fizeram. E eu queria dizer também que, embora eu acho que eu estou compondo essa mesa mais pela insistência do Jordano do que pelo meu mérito, né? Mas ainda assim eu acho que se poderia deixar um depoimento que tem a ver com internacionalismo, sim. Eu me recordo que em 1973, há muito tempo atrás, já fazem quase 40 anos, Jorge Altamira e a sua organização política, na época chamava-se Política Obreira, acolheu um grupo de refugiados políticos brasileiros que lá estiveram durante muito tempo, né? E nessa oportunidade eu tive a oportunidade de conhecer Jorge Altamira, a sua organização política e a Solidariedade Internacional. Posteriormente, né, até mesmo como consequência da aproximação que houve na época, Jorge Altamira esteve no Brasil. Aliás, muitos argentinos nesse período estavam no Brasil, porque já começava o período da repressão, né, na Argentina, um novo período de repressão na Argentina, muitos estavam exilados, e tive a oportunidade de rever Jorge Altamira
no Congresso, em 1976, de fundação da Organização Socialista Internacionalista, da qual militei naquele período, né? E a sua participação, até hoje tenho na memória a sua participação nesse congresso de fundação, e o papel destacado que teve na discussão da forma que a organização deveria tomar no Brasil, né? Inclusive entrando na caracterização do nome que é a organização. Essas coisas estão muito vivas ainda na memória. Aliás, foi a presença aqui nesse momento que trouxeram todas essas recordações daquele período. E acho que talvez o que pudéssemos concluir daqui, impressiona muito essa expressão que está colocada aqui, pela unidade socialista da América Latina, que vocês, os organizadores, elegeram como eixo político, né? E eu vou me referir a isso. Eu acho que essa unidade socialista da América Latina é de fundamental importância para levar a luta anti-imperialista na América Latina inteira, desde para impedir o intenso assédio do imperialismo norte-americano e mundial, incluindo aí o Vaticano, faz hoje em relação à Revolução Cubana, para desmontá-la, trucidá-la de uma vez por todas, como em relação à intromissão na Venezuela, na Colômbia, com tropas, né? E eu acho que é fundamental a gente construir a unidade socialista, anti-imperialista, para poder resistir aos efeitos que o imperialismo norte-americano e europeu estão querendo fazer para transportar a crise deles para dentro da América Latina, para explorar mais ainda os nossos povos. É fundamental isso. É fundamental também, eu destaco uma coisa que está em evidência no momento, a importância de expulsar da unidade latino-americana para expulsar o imperialismo inglês, britânico, das Ilhas Malvinas. Eu acho que essas coisas nos unem e nos fortalecem. E é por isso que eu acho que, para mim, o aspecto mais importante que está contido nesse nosso debate de hoje é o internacionalismo proletário e o fato de estarmos fazendo uma atividade com esse caráter aqui em Porto Alegre. Tá? Obrigado. Eu queria passar a palavra aqui para o companheiro Vicente Guindano. O companheiro é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Rio Grande do Sul. E eu queria também aproveitar e fazer um agradecimento que esses companheiros aí, apesar de militar no movimento revolucionário e pese as nossas divergências políticas, então os companheiros convocaram essa atividade aqui, inclusive no site, no sindicato qual eles dirigem. Então eu queria agradecer, né, a presença do companheiro e também por o fato de ter feito uma convocação, convocar a categoria para estar presente aqui. Boa noite a todos, companheiras e companheiros. Agradecer o convite da mesa aí, para poder fazer essa saudação. Um agradecimento especial aos colegas dos Correios aí, que vieram da Serra aqui, o pessoal. O Cazuza está presente aí, o Cazuza, diretor de imprensa, também deu uma força para a gente divulgar essa atividade. E queria dizer que eu me sinto bem representado também pelo tema, porque quando o Jorge fala da frente de esquerda, a gente fez parte dela, né? Através de um grupo na Argentina que a gente tem relação, que é a Convergência Socialista, que reivindicaram e ajudaram a construir a frente na Argentina. Então aqui também a gente se sente parte e quer parabenizar a experiência argentina por ter conseguido impor nas eleições burguesas um programa classista, né? E isso parece fácil, mas no Brasil, na nossa opinião, do movimento revolucionário, não se conseguiu no último período, pelo menos a nível de eleições presidenciais. E pegamos aqui a eleição de 2006 como exemplo, porque o método da comparação é importante, né? Inclusive para elogiar os companheiros da Argentina. Em 2006, a frente com o PSTU, PCB e PSOL não conseguiu ter um programa minimamente classista. E tinha muito mais um programa nacionalista, desenvolvimentista ou chavista, através da figura da Heloísa Helena,
do que a frente de esquerda na Argentina, né? Então, é um elogio, que fique essa lição, e só uma alfinetada aqui para nós, né, para virar ponto de debate, mas essa questão da comparação foi um debate que a gente fez para, inclusive, reivindicar a construção dessa frente classista na Argentina como exemplo, né? Eu queria ser bem breve na saudação e dizer, enquanto sindicalista, como é fácil a gente fazer unidade para questões sindicais, né? Porque quando a gente fala em questões sindicais, a gente fala em questões que não colocam o capitalismo na parede, né? Quando a gente vai reivindicar 10% de aumento, 20% de reajuste, é muito fácil para todo mundo. Desde nós, passando por todos os setores da esquerda, até os setores da burocracia sindical, os setores governistas, é muito fácil levantar a bandeira do reajuste, todo mundo se unir, porque ali a gente não está questionando a vida dos trabalhadores do ponto de vista de superar o sistema capitalista. A gente está questionando condições de... O próprio sindicalismo tem essa natureza de amenizar os danos que o capitalismo impõe. Agora, quando a gente fala em unidade para debater a crise mundial, para debater um plano para sair da crise mundial, e o trotskismo tem o mérito de manter hoje o único programa possível como solução para a crise mundial, que é o programa da expropriação, o programa do controle dos trabalhadores da produção. O trotskismo tem o mérito de discutir que, para além da mudança na consciência, na cultura, através da educação, a mudança pela moral, que através de todas as mudanças no mundo das ideias, que também são importantes, devem vir com a superação do capitalismo, tem uma mudança concreta, que inclusive é a que pode alavancar todas essas, que é a mudança de como se produz, se relaciona no trabalho. A mudança de nas terras, nas fábricas, nos bancos, quem produz, controlar a produção. E isso que está colocado hoje, que o Jorge colocou como propriedade na análise, que está colocado hoje como alternativa. Então o trotskismo tem esse mérito, e essa unidade de quem mantém de pé esse programa concreto, ela é o que sobrou para a humanidade de mais precioso hoje. E eu queria encerrar aqui fazendo um apelo e tal, uma autocrítica da esquerda inteira. Quando a gente fala de unidade, na minha opinião, não tem como a gente deixar de falar de uma política que a esquerda tem que ter hoje, e que é uma demora e um silêncio criminoso que está tendo com relação ao que está acontecendo no norte da África, certo? Então, o que está acontecendo no norte da África não é algo distante, algo que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver. Todas as greves gerais da Europa e as mobilizações no Brasil e na América Latina tiveram impulso quando a gente assistiu o início da Primavera Árabe, né, que todo mundo vibrou, né? Olha que lindo o que está acontecendo na Tunísia, no Egito, os povos se levantam, estão derrubando ditaduras, é o triunfo da democracia, as massas cansaram de ser exploradas na ditadura, e aquilo criou um contágio, uma agitação de todas as forças, e empurrou todo mundo a lutar. Na Líbia a coisa começou a mudar. A esquerda não soube o que fazer na Líbia, teve uma divisão clara, que eu acho que quem ficou contra os revolucionários por medo de fazer coro com o imperialismo na luta contra o Gaddafi se equivocou, porque hoje o governo provisório da Líbia é um governo que não governa a Líbia, e que teve um plano que foi desarmar os rebeldes, os trabalhadores lá, e não conseguiu. E hoje é o CNT, é o governo provisório, né, que está com a tarefa de reconstruir, de entregar o petróleo líbio para o mercado europeu. Agora, principalmente como produto e desdobramento do que aconteceu na Líbia, o silêncio que nós todos, enquanto a soma dos setores da esquerda que defendem a Revolução Mundial, o silêncio que está tendo sobre a Síria é algo que não é só errado e omisso, é algo que pode comprometer a luta de classes. Porque o imperialismo aprendeu vendo a Tunísia e o Egito, porque ele foi pego de surpresa e não teve como intervir no processo. Na Líbia ele teve uma política de intervir por dentro, se colocando a favor da revolução, dos rebeldes, por dentro do CNT, para a partir dali cooptar o movimento e tentar desarmar eles. Não conseguiu. Na Síria nem isso. Na Síria, o que a ONU está fazendo, o que a Liga Árabe está fazendo, o que o Conselho Nacional Sírio estão fazendo, o que o imperialismo mundial está fazendo com a Síria, é lavar as mãos e deixar o Bashar al-Assad dar um banho de sangue nos sírios. Um banho de sangue, um massacre, todos os dias morrem centenas de pessoas, e aquilo pode ser determinante para mudar a conjuntura mundial.
Nós seguimos achando que a conjuntura é marcada pelo avanço, pelo ascenso da classe trabalhadora, mas o que está acontecendo hoje na Síria tem a ver com desdobramentos que a gente pode entender só daqui a um período a médio prazo. Então, acho que a tarefa da esquerda mundial é acabar com o silêncio, pôr um fim ao cerco que está na Síria hoje, certo? Levantar uma só voz, voltar a fazer passeata, voltar a fazer protesto frente às embaixadas sírias, tentar fazer comboio de solidariedade, campanha financeira, enviar delegação, que é muito difícil ir para lá, mas ter políticas de solidariedade, porque a luta deles é o que pode ter desdobramento para a luta de classe a nível nacional, a nível internacional. E é também a luta de classe que vai determinar até onde o capitalismo pode ir nos seus planos econômicos, de aprofundizar a crise econômica e os planos de arroxo. É a luta de classe. Se os trabalhadores estiverem de cabeça baixa ou de cabeça erguida, é mais difícil ou mais fácil aplicar os planos de ajustes, de austeridade, etc. Então, passa por uma resposta urgente para ontem, imediata, forte, unitária, pelo fim do massacre na Síria, para que a gente consiga permanecer numa conjuntura onde os trabalhadores e os povos se levantam, não onde a gente volte a apanhar e volte a se abrir uma etapa reacionária. Não é isso que caracterizou os últimos anos, 2011 principalmente, não é esse que ainda caracteriza a conjuntura, é a luta, é o ascenso, mas a Síria nos coloca um alerta e nós temos que dar uma resposta urgente sobre isso. Bem, companheiros, eu queria... a gente pretende abrir aqui para os companheiros que estão presentes no plenário se pronunciarem em algumas intervenções. E eu queria fazer um agradecimento aqui à presença, nós temos presentes aqui os companheiros do Movimento Ocupa Povo, que parece que semana passada, se não me engano, completou 3 meses aí, de luta. Os companheiros impulsionaram aí a luta contra o reajuste das passagens, e eu queria agradecer a presença dos companheiros aqui, porque mormente nossas divergências políticas, nós entendemos que é necessário discutir com esses companheiros um programa, como o Tamira colocou aqui, oferecer um programa para esses companheiros, para o conjunto dos trabalhadores, para colocar a perspectiva aí de uma saída socialista, ao contrário do que o capitalista está oferecendo nesse momento, que é o caminho da barbárie. Queria também agradecer aqui, tem aqui presente aqui no plenário, que os companheiros que fizeram um sacrifício, vieram do Mato Grosso, o companheiro Carlos Sanches e a companheira Cristiana Vasconcelos. Nessa atividade aqui ela também tem um caráter nacional. O companheiro Antônio Carlos, que é um companheiro de Brasília, bancário, que está impulsionando a luta do jornal Tribuna Classista com a gente, a nível nacional. O companheiro Oswaldo Cojola, que é historiador da USP, e é também militante da coordenação pela refundação da Quarta Internacional e do Partido Obreiro da Argentina. E também, por último, aqui agradecer os companheiros que fizeram um esforço e vieram de Viamão, vieram de São Leopoldo, que são cidades mais distantes aqui